os olhos e ela viu um poço de água, a qual foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com ele, e ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se flecheiro. Um texto um pouco extenso, mas assim a gente tem uma breve ali da palavra, né? Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho concernente às crises que às vezes aparecem na nossa vida. Porque quem de nós nunca enfrentou, não passou por uma crise, seja uma crise na sua saúde, seja uma crise às vezes familiar, seja uma crise às vezes no sentido material, ou em tantas áreas, no emocional. As crises existem. Mas esse texto aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que muitas das vezes a gente se depara diante dessas crises e a gente pensa que a gente está vivendo nela porque a gente é um desprezado, porque a gente é alguém que cometeu erros. Existem muitos julgamentos, às vezes, que fazem a nosso respeito. Por que eu estou passando por isso? Mas eu gostaria que você olhasse, prestasse atenção nessa palavra, e você vai ver que nem sempre as crises são consequências de erros. Existe muitas das vezes uma má administração, uma escolha má, né? Fiz um negócio mal feito sem pensar, e às vezes a gente se depara com certas crises. Mas existe algumas delas que às vezes não é para nós nos sentirmos o coitadinho ou derrotado. Às vezes elas querem nos trazer crescimento. Então eu entro no texto, eu vou dar uma breve explicação aqui dessa história. Quem é Agar? A mesma Bíblia me diz que ela é uma egípcia. Só que nós lemos aqui, nós vamos ver que aqui ela é uma serva, ela é uma escrava. Ela foi vendida. E se a gente olhar só para o que temos de informação aqui, parece que é uma escrava que foi comprada, mas esta mulher é uma mulher que começou a viver percas na sua vida. Por que eu digo isso? Porque a naturalidade dela, ela é egípcia. E no contexto do povo egípcio, existiam leis, e o que predominava como lei era algo chamado Código de Hammurabi. E neste código, ele vai nos mostrar uma lei de que quando o marido morresse e não deixasse bens, patrimônio, mas que deixasse uma dívida, essa dívida seria paga então com os filhos que seriam levados. Aí você vai dizer, pastor, eu estou lembrando de um texto bíblico que aconteceu isso, está lá em 2 Reis, se não estou equivocado, no capítulo 4. Porque esta lei, o povo de Israel trouxe do Egito e colocou no seu código de lei. Mas o código de Hammurabi, ele é muito mais antigo do que a lei dada a Moisés, pelo menos 500 anos mais antigo é. Mas enfim, não é sobre isso. Só que esta lei dizia, morreu o marido, e ele não deixou bens, não deixou recursos para pagar a dívida que ele tinha, então os filhos vão trabalhar para pagar a dívida. Se o casal não tivesse filhos, então a mulher seria vendida para a quitação da dívida. E como nós vamos ver num contexto, num pano de fundo histórico, a gente vai ver que esta mulher chamada Agar, ela havia perdido o marido, ela havia sido vendida porque ela não tinha bens, ela não tinha filhos. Então ela está vivendo uma trajetória de queda, de decadência na sua vida. E como se isso ainda fosse pouco, Agar, ela não é vendida para um egípcio, ela não é vendida para um senhor, dono de terras, de patrimônios, que mora lá na capital, ou que mora em uma grande cidade do Egito, não. Ela é vendida para Abraão. Por que eu digo que isso é mais humilhante? Porque Abraão era um nômade. O que é um nômade? É alguém que não tem uma morada fixa. É alguém que hoje mora aqui, amanhã acolá, e assim vai levando a sua vida. Ela é vendida para Abraão. É claro que muitas coisas que eu estou falando aqui é baseada em historiadores, e um deles, Flávio Joséfo. Mas a gente vai ver que se encaixa fielmente com o que a Bíblia diz.
Porque a Bíblia vai mostrar ela na casa de Abraão, serva de Sara. Quem era Sara? Esposa de Abraão. Pois bem, mas o que eu quero que você entenda é que as crises começaram lá atrás. É uma mulher que está vivendo percas sobre percas. Pois bem, na casa de Abraão, existe um Senhor que carrega consigo um plano, uma promessa de Deus, de que seria pai de uma grande nação. E quando eu olho para isso, a gente vai ver Abraão avançado em idade, Sara também com uma boa idade e com um ventre estéril. Então olhar para isso, olhar para o que Deus prometeu, este ventre estéril precisa gerar. O velho Abraão precisa ter um filho para isso acontecer. Eu não vou falar hoje sobre Abraão, mas só uma introdução para você entender. Aí, esta mulher, esta escrava, ela vem habitar na tenda de Abraão. Segundo o que Flávio Joséfo traz, ela é alguém da confiança de Sara. E Sara começa a ouvir ou lembrar as promessas de Deus sobre Abraão. E isso dá uma certa apreensão. Porque quem de nós, irmãos, ao ouvir algo de Deus, ou esperar algo de Deus, não fica ocioso, não fica preocupado? Meu Deus, mas está demorando tanto. Eu, particularmente, a minha esposa, nos últimos dias, a gente tem orado, porque nós estamos esperando algo de Deus, e às vezes a gente fica pensando, hoje ainda diz assim, eu estou angustiada pensando nisso, e eu disse, descansa o teu coração, porque o nosso Deus não perdeu o controle da história, aleluia. Daqui a pouco o céu se movimenta, daqui a pouco tem resposta de Deus. Então toda vez que eu fico preocupado, Senhor, aquela bênção que eu estou precisando, aí eu lembro de quem me prometeu, de quem eu sirvo, com quem eu estou caminhando, aleluia. Mas é natural da gente, porque tem muita gente que olha para a Bíblia e vê o Davi escrevendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Esse salmo, você vê que Davi começa como quem está dizendo, eu estou esperando com paciência. Mas se você ler o final do salmo, Davi está dizendo, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Porque a gente começa paciencioso, esperando, mas o tempo vai tirando a gente do lugar, o tempo vai fazendo com que a gente fique preocupado. Aleluia. Está na nossa natureza. Pastor, qual é a palavra para quem está ansioso, para quem está preocupado? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, aleluia. E aí eu olho para esse texto e vejo que Sara está preocupada, e foi um pouco de falta de fé. Aí você, mas espera aí, Abraão não é o pai da fé? É o pai da fé, mas faltou fé na casa de Abraão. E a Bíblia não esconde esses detalhes para nós pensarmos assim, mas Abraão era um super. Não, Abraão era igual a gente. Uma fé com excelência, é claro, mas da sua casa teve falta de fé. Não na pessoa de Abraão, mas nas pessoas de Sara. Porque Deus havia dito, vou fazer o teu ventre gerar um filho. Vocês serão alguém que vai gerar um filho e este será patriarca, será quem vai dar continuidade na prole, na descendência, na família. Mas a espera mexe com a nossa estrutura. E aí Sara, diante dessa espera, o que ela viu? Agar, a nossa serva, certamente ela disse assim, é jovem, ela pode gerar um filho de Abraão, e esse vai ser quem vai dar continuidade então na nossa descendência. É este que vai. E o que eu acho interessante é que agora ela chama Abraão para este ato. Ela chama Abraão para isso, e isso mais uma vez está amparado dentro desse código de lei chamado Código de Hammurabi. Dava este direito, essa liberdade para isso acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sempre debaixo de leis. Você sabe que no nosso país, ter 2 esposas já é crime, né? Já tem uma bigamia aí, ou poligamia. Só para você, porque de repente alguém sai desse culto e é o pastor, mas espera aí, lá na Bíblia dava. Não estou dizendo que Deus concordava com isso, mas tem certas coisas que Deus permitia, Deus deixava acontecer. As consequências, inevitáveis, irmãos, inevitáveis. Você vai ver o confronto dentro dessa casa, e Abraão, permita-me usar esse linguajar, de cabelo em pé com as orelhas quentes, porque você imagine só, a minha uma esposa, às vezes, te deixa você com a orelha quente, aleluia, mas elas são bênção na nossa vida. Você imagina Abraão nesse cenário, a esposa e a concubina ou a escrava nessa situação.
Mas enfim, só para você entender, não é que Deus permitia, é que o homem busca caminhos. Só que o que eu quero que você entenda é sobre a vida de Agar. Mas aí nesse cenário da espera, a Sara diz: Abraão, tu vai ter um filho com ela? E note, irmãos, que mais uma vez as crises vão surgir na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela diz assim: você vai ter um filho, você vai me dar um filho. Olha só a humilhação mais uma vez. Você vai coabitar com meu marido, o teu ventre, o ventre será teu, a dor de quando gerar a criança no nascimento será tua, mas o filho será meu. A gente lê a Bíblia e fica despercebido, mas aqui é mais uma vez alguém arrancando, quem sabe, o pouquinho que restava no coração desta mulher. Porque ela vai agora deitar com um homem que não é marido dela, ela vai gerar um filho, ela vai passar todo aquele procedimento, mas após nascer, o momento da alegria de ver uma vida vir ao mundo, essa alegria não é dela, é de Sara. E tudo isso amparado pela lei, desse código. Mas o que me chama a atenção é que quando o homem quer dar uma mãozinha para Deus, irmãos, ele se atrapalha. Deus permanece no trono, soberano, reinando, governando, comandando, ele não se atrapalha, mas o homem se atrapalha. E quando olhamos para isso aqui, a Bíblia mostra que quando ela está grávida, houve uma certa indiferença, porque a Bíblia diz que agora ela desprezou a sua senhora Sara. O que é isso? É olhar o seu ventre crescendo, a barriga crescendo, o filho está aqui, eu vou ser mãe. E com um tom de ironia olhar para Sara e dizer assim: você não pode ter filho. E isso aqui mexeu com Sara. Mexeu de um jeito que Sara começou a afligi-la. Capítulo 16 do livro do Gênesis, isso. E é neste momento que ela está sendo afligida, que ela não suporta esse cenário e ela foge para o deserto. E o que eu acho muito interessante nisso aqui, irmãos, que esse deserto não tem nada a ver com Deus dizendo vai, Agar. Não. Ela simplesmente não está aguentando agora o cenário que por um momento ela provocou. E ela decidiu fugir da casa de Sara e de Abraão e ir embora pelo deserto. E eu acho tão interessante, irmãos, que existem dois tipos de deserto. Tem um deserto que muitas das vezes o indivíduo, o crente, o homem, a mulher, decide entrar nele. Não estou nem aí, não tenho que dar satisfação para ninguém, eu vou caminhar por aqui. Só que esse deserto que o homem decide caminhar, se ele não voltar, ele morre lá. E eu olho para este texto aqui. Entrou pelo deserto, mas a misericórdia de Deus foi lá. Por quê? Porque o anjo apareceu e diz: o que fazes aí, mulher? O que fazes aí, Agar? E ela começa a contar, e aconteceu isso e aquilo, mas a palavra do anjo, essa expressão aqui nesse texto, o anjo do Senhor, é uma teofania. Pastor, o que é uma teofania? Teo, Deus, fania, aparição. Então é o próprio Senhor que está aparecendo através daquele anjo. O anjo do Senhor, uma teofania do Senhor, é o próprio Cristo que está aparecendo ali. E a mensagem qual é? Volta, te humilha. Oh, aleluia. Isso aqui, irmão, serve para a gente de ensinamento. Não escolha caminhos isolados na tua própria vontade e fique dizendo: Deus está me levando. Não, não. Quando for Deus, Deus vai te colocar no caminho, Deus vai te conduzir no caminho. Mas quando Deus vai com a gente, irmãos, nós podemos estar no meio do nada, no meio do deserto, no meio de uma terra seca, e lá mesmo a mão de Deus estará sobre nós. O anjo do Senhor, volta, Agar. E agora ela voltou, a criança nasceu. Só que agora Deus cumpriu a promessa. Deus não se atrapalhou na promessa por causa do que Agar estava gerando. Agora é Sara estéril, avançada em idade. Se você já leu, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que me ouve: pastor, eu gostaria de ter filho e eu não posso. Olha só, a Bíblia diz, Romanos no capítulo 4, leia o capítulo 4 lá depois, vai dizer o seguinte, que o velho Abraão estava com os seus membros amortecidos. Permita dizer isso aqui com sinceridade e com temor diante de Deus. Mas Deus não precisa, irmãos, da lógica. Deus não precisa do natural. Deus precisa de alguém que acredite nas suas promessas. E aí, o que acontece? Sara
engravida, o anjo aparece, fala, ela tem um filho, o menino cresce. O capítulo 21 diz o seguinte: Isaac, que é o filho de Sara com Abraão, ou de Abraão com Sara, agora está sendo desmamado. Ou seja, o menino já está um molequinho. Aí o que acontece? Começa a ter conflito. Porque quando nós tomamos decisões, queremos passar na frente dos planos de Deus, o que acontece é isso, é conflito. É gente atrapalhada, é problemas. E o que eu acho tão interessante, que no capítulo 16, é Sara que tem a iniciativa. É Sara que diz, está acontecendo isso e aquilo, Abraão se deita com a escrava, tem um filho, esse filho será meu. Só que no capítulo 21, parece que eu vejo Sara num negócio que muitas vezes passa na cabeça de algumas mulheres, eu digo algumas, né? Porque Sara agora diz assim, está vendo, Abraão? Leia o texto, está vendo o que você fez, Abraão? O que você arrumou? E o Abraão estava lá. Muitas vezes eu fico pensando, Sara bem assim, o Abraão, o que eu disse? O que eu fiz? É cabeça da irmã Sara, mas ainda bem que é a cabeça da irmã Sara, glória. É a irmã Sara que é desse jeito. Aqui no Bela Vista as irmãs não são desse jeito. Aleluia. Enfim, a Sara fez aquilo, o Abraão entrou na conversa, teve a participação dele, é claro, mas foi a Sara que pensou. Agora no capítulo 21 está ali. A Bíblia diz que agora está tendo um certo atrito, porque o Ismael, que já é um menino um pouquinho maior, quero acreditar eu aqui de 10 ou no máximo 13, 14 anos, e agora o texto vai dizer que quando está acontecendo essa festa, que o Isaac agora está sendo desmamado, a alegria de Sara, de Abraão, o Ismael está zombando dele. Ou seja, aquela coisa de guri pequeno, aquela coisa de criança, está ali meio indagando, meio questionando, pegando no pé do mais pequeno. A Bíblia não diz o que era, mas de repente ele diz, você ainda está mamando, rapaz, desse tamanho aí, eu não sei o que era. A Bíblia não diz, mas está acontecendo isso com o Ismael, está pegando no pé do Isaac. E a dona Sara, aquela mãe protetora, não gostou disso aqui. Olha aí, Abraão, esse menino aí não vai herdar com meu filho. Ou seja, resolva o problema que você arrumou. E aqui, irmãos, eu acho tão interessante, irmãos, porque mais uma vez eu vejo que quando corremos para Deus, Deus sempre tem resposta para os nossos problemas. Muitas das vezes, os nossos problemas vão gerar algumas consequências. Como aqui nesse caso, até hoje está tendo consequência. Tem povos em atrito lá até hoje, por causa desta atitude aqui. Mas o que eu começo a olhar? É que a Sara diz assim, resolve, e o Abraão agora ficou triste. O Abraão agora ficou pensativo. Mas aí eu vejo que Deus apareceu na história. Porque Abraão era um homem temente a Deus. Aí Deus diz para Abraão, a Sara está querendo mandar embora Agar. A Sara está querendo mandar embora o Ismael, que é teu filho. Mas fica tranquilo, faça tudo o que ela está falando. E aqui eu acho muito lindo, irmãos, porque a Bíblia vai dizer assim, em Isaac eu vou cumprir a promessa. Deus não mudou a promessa de endereço. Não é por causa das minhas limitações, não é por causa do que eu posso ou não posso, que Deus vai deixar de cumprir o que prometeu. Aleluia! Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite e gostaria que você entendesse isso e acreditasse. Não é por causa das minhas condições, das minhas impossibilidades, do que eu tenho, do que me falta, que Deus vai deixar de cumprir o que me prometeu. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se Deus prometeu, irmão, Deus pode mudar o que precisa ser mudado. Deus abre céu, Deus abre rio, Deus abre mar, Deus abre porta, Deus faz o impossível, mas Ele é Deus. Oh glória, oh aleluia. E aí Deus está falando com Abraão faz o que ela disse. Ela mandou a serva ir embora, mandou. Aí o Senhor fala com Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para Isaac, mas com Ismael eu também farei dele uma grande nação. E essa tradução que eu tenho aqui não vai falar essa linguagem, mas tem uma tradução que diz assim, eu cumprirei ou eu farei dele uma grande nação por causa de Abraão.
E aqui, irmãos, eu começo a olhar o que Deus diz lá em Gênesis capítulo 12: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão é bom? Não, é porque o Deus que Abraão confiou e acreditou, irmãos, traz a bênção sobre nós. Tem uma mulher que chegou na casa de Abraão, é uma escrava. Uma mulher que chegou na casa de Abraão trazendo consigo os seus traumas, as suas percas, as suas dores, as suas angústias. Mas só que ninguém que passa pela casa de Abraão e conhece o Deus de Abraão termina a sua história frustrada, meu irmão. Porque a bênção de Deus que foi prometida em Abraão, e através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Eu não sei se você já leu, mas se você ler Gálatas capítulo 3, você vai ver que nós somos abençoados por causa da fé na promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos abençoados por causa desta promessa, porque a mesma fé que Abraão teve é a fé que nós temos. Nós servimos a um Deus por fé. Então, em Jesus Cristo, nós cremos pela fé e nós vivemos essa promessa. Mas agora, olhando para o texto, a continuação: faça isso, Abraão. E agora, este momento, eu vejo que mais uma vez Abraão vai dar pão, um odre com água, e despede a escrava, e também despede o seu filho. Eu nem tento pensar, irmãos, nesse cenário. Abraão vendo o seu filho ir embora. Você está entendendo como as nossas ações precipitadas, elas geram dor, elas geram conflitos, elas geram situações. Aleluia. E Abraão agora está vendo Deus está trazendo um bálsamo e confortando. Deixa aí, Abraão, deixa aí, porque eu tenho promessa, eu vou fazer algo na vida desse menino, vai ser grande. Mas o pai está vendo o filho ir embora, consequência de uma atitude precipitada. Mas ao olhar para a Bíblia, o que me chama a atenção, que se Abraão e Sara, por isso que eu digo, a crise nem sempre, irmãos, é derrota. Porque se Abraão e Sara entraram em um acordo de mandar Agar embora, primeira coisa, que no meio da crise, ela está ganhando aquela carta, o que a princesa Isabel, 1000 e alguma coisa, fez no Brasil, a carta de euforia. Porque até aqui ela era escrava, mas agora Abraão está mandando embora. Esta crise que foi instaurada anos lá atrás, ela começou agora a ter um brilho diferente. Pastor, mas olha o que ela vai passar, olha o cenário que ela vai enfrentar. Mas Agar e Sara tiveram que, Sara e Abraão tiveram que chegar num comum acordo. A gente vai libertar, a gente vai dar liberdade para a nossa serva. A gente vai dizer para ela: agora você é livre, siga o teu caminho. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que na casa de Abraão, Agar aprendeu a ouvir a Deus. E se ela aprendeu a ouvir a Deus, é porque ela creu nesse Deus. E outras coisas que me levam a acreditar que ela creu no Deus de Abraão, é porque esse Deus de Abraão vai com ela para o deserto agora. Oh, glória! Essa segunda vez não é Agar que está teimosa, burrenta, não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei do grupo que eu estou inserido, não gostei do pastor, vou embora. Não, não é esse. Agora é Deus que está dizendo: manda ela ir. Só que quando Deus manda ir, Ele vai com a gente. Oh, glória! Quando Deus manda ir, Ele vai com a gente. E quando Deus vai com a gente, irmãos, eu lembro-me, quando eu falo isso, eu lembro de quando eu saí para o campo missionário. Eu fui para um lugar de polaco e de italiano. Eu não sei se você já conviveu, ou se de repente tem polaco e italiano no nosso meio. Pensa num povo teimosinho, duro, gente boa, mas duro para crer. E eu fui para lá, e eu estava temeroso: meu Deus, vou para um lugar onde não tem nenhum crente, eu vou começar um trabalho. E Deus usou o pastor Robson Williams, saudosa memória. O ano passado, ano retrasado, partiu para a eternidade. E o pastor Robson colocou a mão assim sobre mim e disse: não tenha medo, porque não existe terra seca quando Deus planta. Eu nunca mais esqueci essa frase, irmãos. Ela sempre me acompanhou: não existe terra seca quando Deus planta. Aleluia!
Agora Agar está indo para o deserto, mas não é um deserto que ela está querendo, é um deserto que Deus está dizendo a Abraão: manda ela ir. E agora ela sai por aquele deserto. Quando eu falo em deserto, vai ter crise. Quando eu falo em deserto, vai ter os momentos de dificuldade, porque deserto é um lugar difícil. E permita-me falar um pouquinho da geografia daquele lugar. Eu nunca estive lá, mas eu já estudei muito sobre isso. E o deserto de Berseba, ou o deserto de Parã, como querem compreender, durante o dia faz 50 graus na sombra. É um calor insuportável. E à noite chega a 4, 5 graus negativo. Então este deserto que essa mulher está entrando, irmãos, é um deserto temeroso, difícil. Só que quem mandou ela para lá? Deus. Quem colocou eles nesse deserto? Deus. E aqui eu começo a olhar a história dessa mulher. Quando eles saem, eles têm a provisão. Eles têm pão, eles têm água. Mas você imagine num deserto desse, num calor desse. Lá está Agar com seu filho. Criança sabe como é que é. Às vezes não precisa nem ser criança. Porque tem gente que às vezes sai fazer um passeio até na cidade de Gaspar e já tem que tomar água pelo caminho. E tem pessoas, irmãos, que às vezes entra dentro do carro já dá fome. Aleluia. Tem gente, irmãos, que é desse jeito. Agora você imagina um menino, um adolescente, forte, andando com a sua mãe: mãe, me dá água. E vão tomando água. E a Bíblia diz que daqui a pouco acabou a água. E quando acabou a água, veio o desespero. E diante do desespero, a gente procura soluções. E o que eu acho interessante aqui agora, irmãos, glória. O que eu acho muito forte nesse texto é que muitas das vezes, muito deserto da vida, os nossos recursos vão terminar. Muitas das vezes, diante de situações ou de cenários como esse, os recursos terminam. E por que não dizer que quando a gente vê aquilo que é natural, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que é palpável, aquilo que a gente vê, que a gente acredita, no meu dinheiro, no meu trocado, na minha comida, na minha farinha, no meu pirão, enquanto a gente está vendo isso, a gente está tranquilo, mesmo que tenham provações, mesmo que tenham lutas. Mas a gente diz: não, eu estou vendo isso aqui, eu tenho ainda. Mas o problema, irmãos, é você andar com Deus no deserto e acreditar em Deus no meio do deserto, quando você diz assim: está acabando o pirão, aleluia, a roupa está terminando, os recursos nossos se foram, se esgotaram. Eu não sei se você já viveu um cenário como esse, irmãos, mas deixa eu dizer para você que eu já vivi cenários como esse. E Deus muitas das vezes nos prova, e Ele não nos prova porque Ele nos odeia, Ele não prova a gente porque Ele é um Deus carrasco, não. Ele prova a gente nesse cenário, porque depois da prova Ele nos aprova, e quando Deus nos aprova, Ele nos abençoa, aleluia. E permita-me dizer que tem situações que Deus nos conduz, que Deus nos leva, e Ele nos traz certos apertos, porque se deixasse a gente na regalia, na nossa escolha, a gente nunca sairia dali. Eu já preguei faz muito tempo, e agora estou lembrando sobre José, porque a gente vai ver José, irmãos, o José do Egito, a gente vai ver José em casa, amado pelo pai, o queridão do pai. Só que Deus está olhando do céu e está dizendo: ô José, essa noite você vai sonhar. Sonhar com o quê? Com um negócio grande. Aleluia. Você vai ter um sonho, José, e este sonho não é um sonho de quem comeu demais, não, é um sonho que está vindo do céu. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida, José, é muito maior do que você pensa. O que Deus vai fazer na tua história é muito maior do que os teus irmãos pensam. Eu estou sentindo graça de Deus, eu lembrei disso aqui agora, e eu estou sentindo graça de Deus em falar para alguém que está me ouvindo. O que Deus está preparando para a tua vida é muito maior do que a tua família vê, do que a tua família pensa, do que aqueles que estão à sua volta pensam. Pastor, o que eu faço? Sonha, aleluia, e depois disso, acredita. Pastor, mas é impossível. Mas não deixe de acreditar, porque quando o sonho vem de cima, é de cima que vem o recurso, é de cima que vem a solução, é de lá que virá a provisão. Aleluia, glória.
Eu acho tão lindo isso aqui, irmãos, porque os irmãos de José, você conhece a história, eles estão enciumados, preocupados. O José, o querido do nosso pai Jacó, vai sentar na cadeira do pai. Eles estão preocupados que ele vai sentar na cadeira do Jacó. E o que Deus deu para José era muito maior. Você não vai sentar na cadeira do patriarca, de ser líder de 12 irmãos. O que Deus preparou para você, José, é muito além. Você vai comandar uma nação. O mundo da época, José, vai vir diante de você pedir ajuda. Você é o homem que eu levantei, você é a pessoa que eu escolhi, aleluia. Eu estou sentindo graça. É um culto onde não estamos em muitas pessoas, mas Deus está colocando ao meu coração em falar isso aqui. Todo o cenário que Deus nos coloca de crise não é para nos matar, não, é para nos preparar, é para nos levantar, é para nós entendermos. Meu irmão, olha, acompanhe comigo. Se os irmãos não vendem, se os irmãos não fazem aquele plano terrível para arrancar José de casa, mandar José lá para o Egito, José ia sair de perto do pai? Nunca. Meu pai me ama. Aqui eu sou querido, eu sou o braço direito dele. Por que eu vou sair daqui? Só que tem um Deus que está olhando do céu e dizendo: José, eu tenho planos maiores a teu respeito. Tem gente, irmãos, que às vezes se desespera porque teve uma perca. Eu perdi aquele trabalho que eu gostava tanto. Eu perdi aquela coisa aqui que eu amava tanto. Aleluia. Eu não estou falando para quem é negligente e faz de qualquer jeito. Eu estou falando para gente que tem a excelência de José. Tudo que põe a mão dá o seu melhor. Aleluia. E você vai ver isso na Bíblia, porque José chegou no Egito, o quê? Escravo. De repente Potifar comprou ele como um escravo normal. Mas José se destacou porque ele se tornou o quê? O governante daquela casa. Ou seja, tudo que José fazia era com excelência. Eu não sei se no Egito plantava feijão, ou plantava trigo, o que se plantava lá, não sei. Mas eu acredito que trigo tinha lá, porque é de lá que surge o pão. Mas uma coisa eu começo a olhar assim, que tudo que Potifar colocava José para fazer, fazia com excelência. E permita, irmãos, eu sou pastor e eu não posso pregar sem ensinar. Tem muita gente que quer a cadeira que José sentou, mas não quer passar pelo caminho que ele passou. Tem muita gente que deseja o holofote, os aplausos, o momento em que ele está recebendo as recompensas pelo seu. Tem muita gente que olha, mas José chegou ali, ele quer aquele lugar, mas não quer trilhar pelo caminho. Tem um monte de gente que desanima pelo caminho, irmãos, aleluia. Tem um monte de gente que começa e não permanece, não persevera em nada. O que eu quero que você entenda nesta noite de domingo, que estamos aqui reunidos na casa do Senhor: tudo aquilo que vier às suas mãos, é bíblico, faça segundo as tuas forças. O que é isso? Dê sempre o seu melhor, aleluia, porque você der o seu melhor, não importa se é lá no campo, não importa se é lá onde ninguém está vendo, tem um Deus do céu que está olhando e dizendo: José, hoje você está plantando trigo, mas eu estou te preparando. E eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. Este cenário não é um cenário de castigo, é um cenário de preparação. Aleluia. Oh, aleluia. Mas acompanhe isso. Tem crises na nossa vida que a gente vê: meu Deus, por que isso? Aguenta firme, porque é um processo que Deus está trabalhando em nós. Deus está nos preparando, Deus está nos moldando. Quando eu olho para José, todo esse cenário que ele passou, aí você imagina depois lá na frente, quando ele é abençoado, vem gente de todo, tanto é que o povo de Canaã ia lá, porque só o Egito tem comida. A crise, a seca assolou o mundo da época. Aí lá no Egito as pessoas vão conversar com José. E tem muita gente que vai comprar trigo, ou que vai comprar cevada, mas a pessoa vai lá e ele não só precisa daquilo. Tem gente que vai conversar com José que perdeu tudo. Tem gente que vai conversar com José que passou pelas humilhações: meus irmãos me traíram, meus irmãos me venderam, me caluniaram, eu perdi minha casa, a seca chegou, eu perdi todos os meus bens.
Então tem coisa que a gente diz: por que, Senhor, eu passo por tudo isso? É porque Deus está me preparando. É porque há um trabalhar de Deus na minha vida. Esse cenário de crise hoje é um cenário que Deus está me moldando para o lugar que Ele quer me levar, para a posição que Ele já tem preparado. Aleluia. Voltando para o texto, cenários que Deus nos coloca, desertos que Deus nos conduz. E lá está Agar, no meio do nada, no meio do deserto, sem água. E agora eu olho para a Bíblia Sagrada, que quando acabou a água, chegou o desespero. E você já viu que a gente muitas das vezes é parecido com Agar? Que a gente foca só no que a gente perdeu, só naquilo que acabou. Agar não saiu só com água, ela saiu com água e com pão. Só que quando a água acabou, o desespero veio. É claro que há uma necessidade da água, mas a nossa tendência, a aplicação que eu tenho aqui, é que muitas das vezes a gente só vive lamentando por aquilo que perdeu, e a gente nem para dizer obrigado, Senhor, porque acabou a água, mas ainda tem pão. Jesus nos ensina uma lição tão poderosa, irmãos. Lembra daquele culto que Jesus está fazendo no deserto? Tem um menino que levou 5 pães e 2 peixinhos para o culto. Aí tem discípulo, tem gente no meio da multidão dizendo: o que é isso para tanta gente? Jesus não olhou para aquilo, Jesus não focou no que faltava. Jesus não parou para pensar assim: é tão pouco, não vai dar não. Jesus pegou aquele pouco e disse: Pai, eu te agradeço. Jesus ensina uma lição: seja grato a Deus por aquilo que você tem. O que tem de gente, irmãos, focando naquilo que lhe falta. O que tem de gente olhando para a casa dos outros e dizendo assim: mas na casa do outro tem água e na minha não tem água. Pode ser que na dele tenha água, mas pode ser que na dele esteja faltando o principal. Pastor, o que é o principal? É o pão? Não, o principal é a presença de Deus. E na tua tem, na minha tem, na nossa tem. Aleluia. Então para de ser mal agradecido por aquilo que falta. Foca naquilo que Deus já lhe deu. Aleluia. Oh, glória. Só que é natural do ser humano isso aqui. Agora Agar não tem mais água. Ela acha uma sombra. E segundo a história vai falar que é um bedezinho. É um arbusto que dá, não muito grande, mas que sobrevive no deserto. E ali ela colocou o menino. Ali ela deixou o seu filho. E o que eu acho aqui, irmãos, desse texto forte demais, porque é uma mãe que está colocando o seu filho ali, dizendo: eu não vou ficar aqui, porque eu não vou suportar. É uma mulher que está dizendo assim: isso aqui é o nível mais baixo de provação, de crise, de dor, de perca que eu estou vivendo. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que ela se afastou um tiro de arco, aproximadamente 100 a 150 metros. Por que ela fez isso? Ela deixou Ismael debaixo daquela árvore e caminhou, se distanciou, porque ela não queria ver a morte do menino. O desespero, a dor. Só que aqui, eu começo a olhar que quando saiu uma palavra da boca de Deus, ela não voltará vazia. Quando sai uma palavra da boca de Deus, esse Deus zela pela sua palavra, é o que a Bíblia diz. E aqui, irmãos, tem algo que eu acho muito forte nesse contexto, porque Ismael está no meio do deserto, porque Ismael está debaixo de uma árvore, sentindo sede, até a mãe se afastou. E essa semana eu fiz um vídeo, uma mensagem, quem sabe alguns viram. E nessa mensagem eu falava o seguinte: Deus é um amigo que não pode faltar no nosso conceito de amizade. Por quê, pastor? Porque existem momentos, existem cenários que ninguém vai poder nos ajudar. E quando eu digo esse ninguém, não é por causa
que, mas o meu pai não me ama, o filho não me ama, a esposa não me ama. Não, não é por causa disso. O amigo me virou as costas. Não estou falando disso. Existe cenário, irmãos, que a mãe até queria dar água. A mãe não queria ver o seu filho terminar daquele jeito. Mas tem momentos na nossa vida, tem cenários, tem desertos, tem circunstâncias que ninguém pode nos ajudar. É por isso que quando Deus manda Agar para o deserto, a única convicção que alguém pode ter é: se Deus está mandando, Ele vai suprir todas as minhas necessidades no meio deste deserto. Oh, glória! Eu não sei se você já passou por algum cenário como esse. Momentos em que você ora, chora, mas ninguém pode te ajudar. E permita-me dizer isso aqui. Às vezes, diante desses cenários, não é o caso de Agar. Agar está desesperada, chorosa, lamentando. Mas muitas das vezes nós, diante de cenários onde você: Senhor, por que isso? Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu estou te buscando e eu não vejo uma saída. Ninguém vem para me socorrer. E muitas das vezes, a gente, diante desse cenário, a gente reclama. Eu estive um tempo em um determinado lugar, onde eu senti o abandono de todos. E no começo eu até pensei assim: meu Deus, me mandaram para este lugar para me morrer. Não aparecia um irmão, não aparecia um amigo, ninguém. E eu no meio do nada, irmãos. Hoje a modernidade é a internet, é isso, e a gente se conversa. Não, eu estava num lugar onde não tinha internet, não tinha nem rede de telefone. Só tinha no meio da vila um lugar lá que tinha um telefone. Se as pessoas precisassem ligar para alguém, tinha que ir lá naquele lugar. Eu fui para começar um trabalho que não tinha nenhum crente. Sozinho naquele lugar, eu, a minha esposa e os meus 3 meninos pequenos. E às vezes eu orava e dizia: Deus, manda alguém aqui, mas Deus não mandava. E a gente começa a pensar assim: meu Deus do céu, será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém vem aqui para me ajudar, para me dar uma palavra? Eu estou quase desanimando isso aqui. Mas eu aprendi, irmãos, que aquele silêncio de Deus era um silêncio construtor. Deus estava me construindo, Deus estava trabalhando em mim. Porque muitas das vezes a gente vê assim: mas essa estrutura que foi adquirido, esta forma de se conduzir diante dos problemas, isso aqui, irmãos, é porque Deus nos prepara. E para Deus nos preparar, tem esses cenários de deserto. Pastor, e por que não aparece ninguém? Porque é um momento de você e Deus. É um momento onde Deus quer se revelar para a gente. É um momento onde Deus quer uma comunhão, que você se aproxime. Deus quer revelar as grandezas que Ele tem para fazer na tua vida. Aí a gente o que faz? Reclama e murmura. E Deus lá do céu dizendo: ei, você chamou por todo mundo, ninguém veio. Mas se você chamar por mim, eu vou. Aleluia. Se você chamar por mim, eu desço. Se você clamar por mim, eu te estendo a mão. Aleluia. Lá está Agar no meio do nada, afastada, longe do menino, dizendo: eu não quero ver a morte do menino. Só que eu olho para esse texto e vejo que essa mulher é uma mulher que viveu as percas. Só que quando ela conheceu o Deus de Abraão, o cenário dela começa a ser mudado. Pastor, por que o cenário começa a ser mudado? Porque a partir da casa de Abraão já não é mais perca, mas é um Deus trabalhando nela para o grande projeto que tem a realizar. Na casa de Abraão, mesmo daquela forma que ela não queria, do jeito que não era para ser, mas ela gerou no seu ventre um Ismael. Pastor, quem é Ismael? O nome Ismael, se não estou equivocado, no hebraico é Sheba. O que é isso? Deus ouve, o aquele que Deus ouve. Sabe o que ela gerou dentro do seu ventre? Como uma escrava na casa de Abraão, alguém que quando fala Deus ouve. Aleluia.
E se é para ir para o deserto com alguém que fala e Deus ouve, mesmo no deserto descansa o coração, mesmo no meio da provação descansa o coração, porque está indo junto comigo alguém que não se comunica com a terra, é alguém que quando clama, Deus ouve, aleluia. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Meu irmão, depois que Cristo veio, você entregou sua vida para Jesus, na cruz do Calvário, o véu do tempo se rompeu quando Ele morreu. O que é isso? Jesus está dizendo novamente, eu estou ligando você com Deus, eu estou ligando você com Deus, tudo que pedires em meu nome, está lá em João no capítulo 13, tudo que pedires em meu nome, será feito, para que o Pai seja glorificado. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Eu posso estar no meio do deserto, mas se eu sou alguém que quando clama, Deus ouve. Aleluia. Quem sabe eu posso estar falando para alguém que veio para esse culto e dizendo, pastor, hoje eu vim para o culto, mas eu não tenho nenhuma moeda para dar de oferta. Não se entristeça não, meu irmão, porque você tem uma grandeza, você tem uma ligação com o céu. Hoje você pode estar aqui, quem sabe, sem nenhum real no bolso, mas você é filho do dono da prata e dono do ouro. Pastor, eu vim para esse culto aqui, Deus sabe, eu tenho um problema de saúde, a minha saúde está abalada, eu recebi uma notícia. Você é alguém que quando clama, Deus ouve. Não são as circunstâncias dessa vida que vão nos destruir, não são as privações dessa vida que vão determinar o nosso cenário, a nossa história. Hoje você pode estar no meio do deserto, olhando a dor de alguém, ou sentindo essa dor. Quem sabe você é o Ismael que está esquecido debaixo de um arbusto, debaixo de um pé de zimbro. Mas deixa eu dizer para você, que esses desertos, de quem anda com Deus, nunca será abandonado. Esse deserto de quem clama a Deus, nunca será esquecido, aleluia. Pastor, porque o senhor está falando isso? Você lembra do Elias? É o mesmo deserto que esse menino está passando hoje, o deserto de Parã, o deserto de Beceba. É o mesmo deserto que Elias um dia entrou desanimado, meio depressivo, dizendo, Senhor, me tira a vida, porque eu não aguento mais. E eu não vou ser menino e dizer que é o mesmo pé de zimbro, mas ele também, debaixo de uma árvore, o Elias deitou desanimado, dizendo, Deus é o meu fim. Só que quem anda com Deus, quem almeja estar perto de Deus, porque a minha Bíblia diz que Elias, ele começou essa trajetória, e ele queria chegar onde? Em Horebe. O que é Horebe? Um monte de Deus. Mesmo as suas forças acabando, mesmo os seus sentimentos, mesmo debilitado de qualquer forma de se levantar, mas ele está debaixo de uma árvore, e é debaixo dessa árvore que aparece outra vez o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aparece para Elias, sacode Elias, desperta, aleluia. Elias está dizendo o seguinte, é o fim, eu quero a morte, eu não aguento mais. E o anjo diz, come pão, aleluia, bebe água, porque longa é a tua jornada. Meu irmão, o que me chama a atenção aqui nesse texto de Elias, é porque Elias é o profeta do fogo, mas o fogo não te dá sustentação. O fogo é bom para cumprir promessas, para ver sinais acontecer, mas o que vai te manter crente, firme até o fim, ainda é de comer pão e beber a água que Deus dá. É comer o pão e beber a água que Deus dá. Sabe por que tem muita gente que começou a caminhada de fé e hoje não está mais aqui? É porque eles se alimentaram de tantas outras coisas. Ou por que não dizer que muitos focaram somente, eu quero fogo, e Deus dizendo assim, ei meu filho, o fogo é bom, é excelente, para cumprir ministério, para cumprir sinais, mas para te dar sustentabilidade e força na caminhada, ainda é o pão, aleluia. O anjo desceu, come Elias, e a Bíblia diz, irmãos, que Elias, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Voltando para o texto, tem um menino que está ali com sede. E o que eu acho lindo, irmãos, é que a mãe está distante, dizendo assim, ele vai morrer, acabou. Só que Deus ouviu o choro do menino.
Muitas das vezes, o choro não é sinal de derrota e nem de fim de história, fim de sonhos, fim de projetos. Às vezes é preciso chorar, porque esse choro, irmãos, vai arrancar a dor, a angústia, vai lavar a tua alma. E principalmente quando se chora para Deus. Você lembra de Moisés? Projeto de Deus. Está lá na casa da irmã Joquebede, escondido. Mas é o choro de Moisés que vai fazer com que ponha ele para fora. Não dá mais para esconder, o menino está chorando. E a partir de então, Deus começa a cumprir os propósitos na vida de Moisés. Nesse texto tem um menino que está chorando, e esse menino é aquele, é o Ismael, aquele que Deus ouve. O Ismael está chorando, o Ismael está gritando para Deus. E a Bíblia me mostra que é nesse cenário que Deus visita Agar e diz para Agar: Agar, levanta, pega o menino pela mão, ali tem um poço. Eu não sei se aquele poço já existia ou se Deus fez aquele poço, mas eu sei que Deus fez algo naquele deserto, fez. Porque Deus disse: Agar, ali tem água, pega o menino, toma da água. E só para você entender o resumo e encerrar aqui essa história, esse menino bebeu da água, e a minha Bíblia diz que ele habitou. A expressão habitar, tu pode buscar lá no teu dicionário. Habitou, morou, residiu no deserto. Se isso fosse pouco, se você lá no capítulo 16 você vai ver, a Bíblia diz assim aqui: todos serão contra ele, mas ele permaneceria de pé. A mão de todos contra você, mas você não vai cair. Isso aqui é Deus que está falando. É Deus que está falando. A mão de todos contra você, mas você de pé. Porque quem Deus planta, irmãos, pode muitas das vezes até vir ali cortar a gente lá pertinho da raiz. Mas a minha Bíblia diz que não precisa nem da água, ao cheiro das águas. Oh, aleluia. Oh, glória. Este menino habitou no meio do deserto, cresceu no meio do deserto. A sua mãe arrumou uma mulher egípcia, casou-se, construiu família. A minha Bíblia diz, você lê a sua Bíblia, que 12 príncipes, 12 etnias sairiam dele. Deus é poderoso para cumprir aquilo que fala. E para encerrar aqui, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Pastor, isso aconteceu? Se você olhar o mapa mundo, você vai ver Israel, Oriente. Israel é uma bolinha lá. E toda aquela circunvizinhança que tem ao redor são os povos árabes. Islã, muçulmanos, mas todos os povos árabes estão lá até hoje, de pé. Pastor, mas tem uns que penderam para o lado errado, mas o que Deus prometeu que seriam etnias, estão lá até hoje. E o que Deus prometeu de bênção, de prosperidade, eu não sei se você já leu, mas de 80% a 90% dos donos do petróleo do mundo, povo árabe. Sabe o que é isso? É um Deus que às vezes no meio dos desertos está nos preparando para aquilo que Ele tem. Eu encerro aqui nessa noite dizendo para você: não é a crise que nos mata. A crise com Deus é aprendizado. Ah, mas os problemas do dia a dia, eles vão nos amadurecer, nos dar crescimento. Mas nada pode atrapalhar os planos de Deus ao teu e ao meu respeito. Esteja em pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Esta palavra é a palavra que desceu ao meu coração. Eu gostaria de orar nesta noite. Quem sabe eu falei para pessoas que estão olhando para a sua vida e reclama, e reclama, e reclama. Pessoas que não estão entendendo o porquê eu estou passando por isso. Ou pessoas que até mesmo por causa da espera, por causa das problemáticas da vida, cruzou os braços, entregou os pontos, desacreditou disso aqui.
E Deus essa noite me traz com essa palavra, para dizer em alto e bom som para você: o que eu prometi está de pé. O que eu prometi, eu sou Deus para cumprir. Aleluia. Eu não sei nessa noite se você crê nisso que foi pregado, mas eu acredito nisso. E eu sei que Deus está me dando graça e autoridade nessa noite. Eu gostaria de orar e abençoar a tua vida. Para você que mesmo num cenário de deserto, de crise, de sequidão, de falta de algumas coisas, de angústia, aleluia, você nessa noite quer romper isso aqui. Porque o mesmo Deus, o mesmo Senhor que ouviu o choro do menino e saciou a sua sede, Ele ainda hoje tem poder para matar a sede, Ele ainda hoje tem poder para mandar provisão. Aleluia! Eu gostaria de orar por alguém nessa noite. Eu sei que essa palavra não voltou vazia. Eu te chamo, vem à frente nessa noite, porque hoje é um dia que Deus quer ministrar na tua vida. Aleluia! Hoje é um cenário que Deus está dizendo assim: eu quero mudança, eu quero mudar, eu quero pôr uma vírgula nessa história. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite dizendo: eu estou te visitando no meio deste deserto, aleluia, eu estou estendendo as mãos para ti nesse deserto, aleluia. Urabacanda labassuriamanda labasseia. Eu estou esperando por você, porque hoje é o teu dia, aleluia. Hoje Deus marcou um encontro contigo, não é debaixo de um zimbro, mas é nesta igreja, nesta casa. Oh, aleluia. Inimigo tenta laços de marás pra te envergonhar, mas não vai. Venha em nome de Jesus. Venha beber dessa água. Pastor, que água é essa? Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der. Estás comigo. Oh, aleluia, tem socorro de Deus. Tem socorro de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tem socorro de Deus. Aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, na estéril faz mãe de filhos. Oh, aleluia. É o mesmo que brada do alto. Descansa no Senhor. Contigo. Aleluia. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz que te dá escape e livramento. Oh, glória, feche teus olhos. Diga para Jesus: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E muitas das vezes eu pensei que era o meu fim neste lugar. Muitas das vezes eu pensei, Senhor, que não tinha mais solução para o meu problema. Não é porque eu estou falando, mas é porque o Deus da Bíblia nesta noite me inspira a dizer para você: eu te socorro no deserto. Quando chegar o teu limite, nunca se esqueça que você é alguém que clama e Deus ouve. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre este homem, sobre esta mulher, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, aleluia. Eu ministro sobre este casamento. Eu ministro agora, Senhor, sobre esta empresa, sobre este trabalho, sobre este projeto, sobre este sonho que está dentro dele ou dela. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, cativeiros estão sendo mudados, aleluia, promessas serão concretizadas para a glória do teu nome. Pai,
Pai, eu oro e abençoo teus filhos em nome de Jesus. E aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão